Saudações a todos. Esta é uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Campinas. A preleção tem por objetivo fazermos reflexões sobre as passagens do Evangelho de Jesus. Antes de começar essas reflexões, façamos aí uma pequena prece. Agradecemos por mais este momento, mais esta oportunidade de aprendizagem. Que a paz, a serenidade do Mestre Jesus esteja com todos nós nesses momentos em que nós vamos pensar um pouquinho sobre o Evangelho do Mestre. Que estes ensinamentos, eles sejam conhecidos, mais que conhecidos, que eles sejam entendidos, mais que entendidos, que eles sejam assimilados por cada um de nós. E assim, acima de tudo, que nós consigamos aplicar estes ensinamentos no nosso dia a dia, principalmente no trato com os nossos irmãos. Que tenhamos o amparo da espiritualidade para que a mensagem do Mestre seja um guia seguro nessa nossa vida de tantas tribulações. Que isto nos traga paz, nos traga equilíbrio. Graças a Deus. Bom, tendo feito aí uma pequena prece, vamos começar a nossa preleção lembrando que nós utilizamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que foi codificado por Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta passagens do Evangelho de Jesus, como nós conhecemos, no Novo Testamento, né, e com os esclarecimentos oportunos dos bons espíritos. Então, é isto que norteia, que nós usamos aqui na nossa preleção. Nesta semana, tratamos de escolhas que cada um de nós tem que fazer, né? Esta escolha do caminho correto que devemos seguir, de como devemos nos preparar, vai permitir o que se diz, né, a nossa salvação. Okay? Bom, aqui vale a pena esclarecer que salvação é a capacidade de aprender, é a capacidade de evoluirmos, de sairmos da ignorância, né? Então, nós, como cristãos, utilizamos as máximas do Cristo, né? Que isto certamente nos traz tranquilidade, nos traz paz de espírito para continuarmos a nossa evolução. Esta passagem que nós vamos ver hoje, né, ela trata, né, está lá no capítulo 18, e ela trata de um chamado. Né? Então diz o título desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Bom, como sempre, o Mestre Jesus nos traz questões importantes para nossas reflexões. E, via de regra, muito didática, para que nós consigamos absorver estes conhecimentos e aplicá-los na nossa vida. Nós sabemos, né, que ao longo da nossa vida nós temos que fazer escolhas. Né? E num determinado momento, né, nós vamos precisar encontrar a melhor escolha, encontrar o melhor caminho, né, para que nós consigamos a nossa evolução. Observem que essa evolução é um processo de crescimento moral, que nos faz perceber a razão da nossa vida, agora, né, nesta encarnação, e dando um sentido para a nossa vida espiritual, que principalmente vai ser importante no futuro, né? O que nós fazemos para crescermos espiritualmente. E como sabemos, a vida nos apresenta momentos em que estas escolhas são muito importantes. Especificamente esta passagem, né, que nós vamos ver, fala da escolha de duas portas. Ou escolhermos a porta estreita,
ou escolhermos a porta larga. Também este capítulo trata de como devemos nos preparar, quer dizer, como preparar o nosso terreno íntimo para construir a nossa casa moral, a nossa evolução moral de forma firme, né? Então são dois símbolos que Jesus utiliza lá no Novo Testamento, né? Que é a escolha de uma porta e o tipo de terreno que nós queremos ser no nosso íntimo. Nós começamos analisando a mensagem que está lá em Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 14. Vejam o que diz o Mestre. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, né, por essa porta larga. Então esta figura, que é uma figura forte, né, a escolha de uma porta larga, de uma porta estreita, né, nos diz que nós devemos escolher a porta estreita. E aí nós vamos ver o sentido disso, né, desta figura do que significa a porta estreita. Porque a porta larga é aquela que, quando a gente escolhe, a gente está desperdiçando oportunidades do nosso melhoramento. E o Mestre continua, ele diz assim, que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Então observemos que Jesus fala de vida, como nós vamos levar a nossa vida, né? E certamente ele está dizendo da vida espiritual, da nossa vida de crescimento, né? Trazendo para uma análise atual, sabemos que a cada encarnação temos aquelas condições necessárias para o nosso aprimoramento, para o nosso melhoramento. Aqui aprendemos com as lições da vida, né? Tudo que nos acontece são fatos que devem ser aproveitados para a nossa melhoria. Então este aprendizado, né, essa capacidade de melhorar, ela vai ser determinada por esses fatos, mas basicamente da maneira como nós reagimos aos fatos, né? Reagimos mesmo aos sofrimentos pelos quais todos nós passamos. E estas são as nossas escolhas, né? Pensemos, né? A porta que parece mais fácil pode, na verdade, representar uma ilusão ou pode representar uma fuga. E aí essa porta mais larga, mais simples, né, é aquela que vai exigir menos trabalho da nossa parte. Então isto evoca, né, um sentido de preservação, procurar o mais simples, procurar o mais fácil. Podemos aqui fazer uma comparação. Quando a gente trata com crianças pequenas, né, e aí em determinado momento nós temos que dizer não, tá? Para eventualmente algum perigo que ela esteja correndo, né, enfim. Então, todos nós sabemos que dizer não dá mais trabalho do que dizer sim, né? Em muitos casos, né, nós estamos ali com este não preservando até a integridade de uma criança que ainda não tem a capacidade de escolher o caminho adequado ou de saber se proteger. Então esse não é um sentido de proteção. E esse não é uma analogia com essa porta, né? Então a porta estreita é aquela porta que nos exige mais, exige mesmo uma postura de comando, né? E certamente é menos simples do que a porta larga. Pensemos em nós. O caminho sem dificuldades e fugindo dos problemas, daqueles incômodos, né, de assumir responsabilidades, muitas vezes é a nossa escolha, escolher a porta larga. Podemos dizer que nossas reações estão muitas vezes ligadas, né, ao instinto, né, ao instinto de procurar o máximo de tranquilidade possível, né, que vem lá dos primórdios
onde nós procuramos a sobrevivência, a nossa preservação. Bom, respondemos, né, aos eventos da vida muitas vezes de forma emocional e até mesmo descontrolada. E isto é dar vazão a este instinto, né, e não ao nosso raciocínio. Então vejam que no fundo estamos falando de raciocínio e estamos falando de instinto, né? Procuramos o caminho mais fácil pensando em nós e não no contexto da situação. Algumas vezes até mesmo lavamos as mãos. Aliás, diga-se de passagem, como aconteceu com Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não assumiu, ele simplesmente lavou as mãos. Então era a atitude mais fácil, ele está lavando as mãos, né? E aí nós devemos procurar em nós esses momentos e avaliar, né, onde nós podemos ser importantes, podemos ser úteis, entretanto isto vai nos trazer responsabilidade, né? E analisando então de forma prática, realmente as nossas paixões muitas vezes nos dominam. Somos levados pelo egoísmo, somos levados pelo orgulho, somos levados pela vaidade. Alguns chamam até de maldade, mas de fato, na maioria das reações, elas são instintivas de preservação, que devem ser domadas no nosso processo de aprendizagem, usando a nossa inteligência, o nosso raciocínio, o nosso bom senso. E os espíritos até dizem, né, eles dizem assim: a porta da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isto. Então observem, né, que essa nossa salvação, ou seja, essa nossa evolução, esse nosso aprimoramento, né, ele demanda uma coisa muito importante: esforço para dominar as nossas más tendências. Então, realmente, não nos esforçamos muitas vezes em seguir o caminho, né, em que leva à porta estreita, tá? Por demandar sacrifício, por demandar raciocínio, por demandar responsabilidade. Então, este é o nosso caso atual. E nós estamos no caminho, né? Teremos outras oportunidades. Se algumas vezes nós não conseguimos essa escolha adequada, certamente nós teremos outras oportunidades. Mas certamente vai depender de cada um de nós, nos esforçarmos, né, para que nesta encarnação, ou mesmo em outras encarnações, nós consigamos progredir, né, sair deste estágio que nós estamos no momento. Como nós sabemos, a Terra é um mundo de provas e expiações, onde predomina ainda os instintos, né? E a escolha da porta larga, daquela porta mais fácil, é tentadora de fato. E os espíritos ainda nos fazem refletir. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 18. A importância de entendermos que estamos em muitas das inúmeras reencarnações ao fazer a seguinte pergunta. Então vejam a pergunta que os espíritos fazem. Mas quais as faltas de que esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro? E se tudo o que nos acontece estivesse somente aqui na Terra em uma única existência, né? Então seria uma coisa muito triste. Só ter uma oportunidade, se você eventualmente não conseguiu em muitos momentos escolher a porta estreita, não ter outras oportunidades. Então, de fato, nós podemos entender, né, que não existe uma única porta, né? Na verdade, são inúmeras portas, tendendo a infinitas portas que nós podemos abrir para a nossa caminhada.
É lógico, pensar que temos somente uma oportunidade e se errarmos estaremos condenados é algo absolutamente injusto, né? Porque isso fere uma harmonia, uma justiça de Deus, né? E com isso, né, nós não termos outra chance, outra oportunidade para conseguirmos melhorar, não seria justo, né? Então, este raciocínio é bastante simples, né? Nos permite entender que a hipótese de uma única existência estaria em total contradição com a harmonia de Deus. Podemos usar exemplos bastante simples, né? Por exemplo, uma escola. Estamos aqui na Terra, né? Como a gente pode analisar com as escolas, ali existem várias oportunidades. Se um aluno reprova, ele pode fazer novamente, né? Pode corrigir os seus erros, ele pode enxergar onde tem que melhorar, ele pode se esforçar. Por que não pensar da mesma maneira na nossa existência? O aluno, quando ele se esforça, ele consegue, né? E vejamos o que ainda nos dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, neste processo de aprendizagem contínua. Vamos ver o que eles dizem. Eles dizem assim: com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, iluminam-se os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro se mostram solidários com o passado. E somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Vejam que bonito, né? Então, essa convicção da reencarnação, no fundo, é uma bênção que nos traz tranquilidade nas nossas decisões que porventura foram equivocadas, né? Outra questão é imaginarmos que temos culpa, né? Que temos alguma culpa, que nós vamos ser castigados, né? Pior ainda, se cada um de nós imaginar que somos culpados por coisas que outros fizeram. Ora, Deus não acusa, Deus não culpa, Deus não castiga, né? Então, nós devemos entender que o nosso futuro está nas nossas mãos, na nossa capacidade de aprender e de evoluir. Agora, para ter esta evolução, né, esta salvação, né, é algo, então, que depende somente de nós, e isto é importante entender. Somos nós, com nosso esforço, que buscamos nossa melhoria, ou seja, a nossa salvação. Quando nós nos colocamos em uma atitude de esforço, né, entendendo que erramos, tendo humildade, certamente teremos a ajuda do mundo espiritual. Principalmente quando oramos, quando precisamos de suporte. E aí isso nós podemos explicar facilmente. Quando nós oramos, quando nós pensamos coisas boas, nós estamos nos sintonizando com o bom mundo espiritual. Então seria um contrassenso imaginar que só por pedir simplesmente nós seremos ajudados. Temos que ter realmente a humildade de aceitar que erramos e decidir que queremos acertar. Portanto, não adianta nada alguém simplesmente se colocar na posição de vítima e pedir, por exemplo, para ser perdoado. Ora, o perdão é algo que nasce de nós, né? E de nós num processo de arrependimento e de entendimento de que o que fizemos não foi interessante. Este é o perdão. E esse processo de se vitimizar, ele vai nos estacionar, pois colocamos a culpa do que nos acontece no outro, nas outras pessoas. Sim, muitas vezes nós somos feridos, muitas vezes nós somos, de alguma maneira, ofendidos. O que tem que ficar claro
é que o que importa para a nossa evolução é como reagimos em relação a esta ofensa, porque é a maneira com que nós reagimos é que vai fazer o nosso crescimento. Somente tentar encontrar culpados e tentar se justificar por isso, não adianta, simplesmente. Então, só pedir, né, sem o nosso esforço de reagir com ações positivas, com ações que nós conseguimos melhorar, né, não vão resolver nada. E isso está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Na passagem que diz Senhor, Senhor, né, como alguém clamando ao Senhor, né, procurando com isto a sua salvação, né? E os espíritos nos alertam. Eles dizem assim: mas de que vale chamá-lo de mestre ou senhor quando não seguimos o que ele diz? E continua com uma outra questão. São cristãos estes homens, né, que honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? E ainda mais, nos diz o Evangelho, são seus discípulos, esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Então observemos que está nos chamando a atenção, né? Quando pedimos, quando oramos, quando ficamos humildes, né? Aí sim é uma capacidade de identificação em nós do que precisamos melhorar. E o Espiritismo nos mostra, né, que nossa evolução está na perseverança, na nossa transformação moral. O Evangelho também nos traz uma passagem muito interessante, né, que faz uma analogia do tipo de terreno íntimo que cada um de nós pode ter, né? Essa é uma passagem que está lá em Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Vamos acompanhar, é uma passagem bastante conhecida. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, né, e as observa, serão comparados ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí veio a chuva, transbordaram os rios e assopraram os ventos. E combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aí, continuando, e todo aquele que escuta as minhas palavras e não as observa, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E aí vem a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, e aquela casa vai ruir. Então estas são observações ou são analogias muito didáticas que Jesus usa, né? E aí os espíritos nos ajudam, né? Cuidado quando no nosso coração destilamos o ódio, o fel, o rancor, né? Aqueles mesmo que gostam até de criar situações embaraçosas a outras pessoas, e em vez de enxugar as lágrimas dessas pessoas, fazem com que elas apareçam. Portanto, a palavra de Jesus, né, é puro bom senso, são raciocínios lógicos e figuras muito didáticas. E aí não são somente para quando estivermos na vida espiritual. Não, de forma nenhuma, né? As palavras de Jesus, elas são importantes nesta nossa caminhada, nesta encarnação. Servem aqui e agora. E isso vai nos proporcionar muita paz, muita tranquilidade e mesmo uma estabilidade no nosso dia a dia e no enfrentamento aos nossos problemas
nesta encarnação. E os espíritos ainda trazem, né, uma observação final que vale a pena nós analisarmos com cuidado. Eles dizem: eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nas suas palavras, na palavra de Jesus, serão estáveis como a casa construída sobre a pedra, sobre a rocha. Os homens que as conservarão, porque nelas encontrarão a felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação, nas leis, né, trazidas por Jesus, serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções, né, e o próprio progresso vão destruir toda esta coisa que foi construída sem observância das palavras de Jesus. Portanto, as escolhas da vida nos fazem seguir caminhos que podem nos levar para a infelicidade, o desespero e a falta de esperança. Ou nós podemos usar a lógica do Evangelho. E aí isto vai nos levar para a paz, a tranquilidade, o equilíbrio, a harmonia, quando escolhermos a porta estreita. E quando no nosso íntimo nós construirmos, né, todo este aprendizado, essa vida interna, interior, na rocha. Né? Então são figuras importantes para nós. A verdade é que sempre está em nossas mãos o caminho a seguirmos. A porta, quem escolhe, somos nós. O terreno íntimo, quem escolhe, somos nós. E que nós sejamos, então, sábios nas escolhas que fazemos na nossa vida. E isto se torna muito mais fácil quando usamos o Evangelho. Escolher a porta estreita e a rocha, né, que depende da nossa clareza, do que nos faz melhorar, nos faz evoluir. Quando precisarmos de ajuda, vamos orar e nos sintonizar com os bons espíritos. Nunca nos faltará amparo. Façamos do Evangelho, né, este farol, né, para o nosso caminho, nessas noites algumas vezes escuras pelas quais todos nós devemos passar. Que o Evangelho seja essa bússola, mostrando o norte para a nossa vida. Bom, esta foi a preleção, essas reflexões aí que nos devem ajudar nesta encarnação. Façamos agora algumas vibrações para aquelas pessoas conhecidas ou não que estão passando por alguma dificuldade. Vamos vibrar pelos aflitos, pelas pessoas que estão passando por alguma aflição. Vamos vibrar também pelos doentes, aqueles que estão passando por problemas de saúde, que tenham paciência. Agora vamos vibrar para a nossa família, aqueles que Deus colocou na nossa convivência, não para o nosso castigo, mas para a nossa evolução. Vamos vibrar pelo nosso país, que nós tenhamos cada vez dias melhores. Fiquemos todos em paz, usando principalmente nesses momentos difíceis os ensinamentos do Mestre Jesus. Saudações fraternas a todos e que Jesus sempre nos acompanhe, né, através do seu Evangelho. E que tenhamos uma excelente semana. Obrigado a todos.